vamos conversar com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes e boa semana a todos. A gente já deseja também boa semana para você, Nicoli. E ontem estavam previstas as prévias do PSDB que chegaram a serem iniciadas ali, mas por conta de um problema no aplicativo da votação, que foi encomendado inclusive ao custo de R$ 1.300.000, o processo acabou sendo paralisado. Ainda não se sabe se vai ter continuidade ainda nessa semana ou no próximo domingo. E foi um dia que, além desse problema, teve ali episódios de brigas entre correligionários, deputada denunciando compra de votos. Nicoli, tem gente já brincando nas redes sociais que as eleições nem começaram, o PSDB já começou a perder para ele mesmo. O que você achou desse dia de ontem para os tucanos? Bom, Glauco, o PSDB, até certo tempo atrás, eu diria até a época em que Alckmin e Serra eram candidatos à presidência, o PSDB se caracterizava por ser o partido de centro-direita mais organizado do país, né, com uma ideologia neoliberal, com uma capacidade de articulação partidária, consensual, muitas vezes. E o que aconteceu ontem foi um verdadeiro papelão, né? O novo PSDB, que se apresenta, apesar do Arthur Virgílio também participar dessas prévias, né, do partido, mas com Dória e o Leite, né, o governador do Rio Grande do Sul, isso mostrou uma grande desordem do partido, né, uma incapacidade de organização, né, e infelizmente o PSDB entra na lista de partidos, né, desorganizados que, enfim, se envolvem em disputas internas que acabam ganhando o público externo, acabam ganhando publicidade, e isso prejudica muito o partido nas eleições do ano que vem, né? Começaram perdendo, literalmente, né? Então, assim como nós vimos no caso do PSL, onde estava Bolsonaro, uma série de conflitos internos nos últimos 2 anos, exatamente por disputas de verbas e poder político no PSL, algo parecido aconteceu com o PSDB também, né? A gente vê segmentos dentro do PSDB disputando aos gritos, muitas vezes com ameaças de violência. A gente viu isso bastante ontem na convenção do PSDB em Brasília. Então isso vai passando ao eleitorado uma percepção de que é um partido desorganizado, de que um partido que está atrasado, inclusive com nome presidenciável possível, né? Enquanto que, por outro lado, a gente vê, por exemplo, o PT, que já tem a ideia fixa de que o seu candidato à presidência será o Lula, né? A questão é qual será o vice. Então o PSDB nessa corrida presidencial, infelizmente, ele está atrasado e consegue estar mais atrasado que o próprio PL, né? O PL teve uma espécie de DR, né? De conflito, né? com Bolsonaro, mas a executiva do partido na semana passada já deu algumas indicações, né? De que Bolsonaro será o candidato do PL, apesar do conflito entre Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, né? Mas o PSDB superou as expectativas negativamente, demonstrando que é um partido que está rachado, enfim, internamente, e que sequer conseguiu organizar uma prévia para saber qual será o seu candidato à presidência, né? Então isso dificulta a imagem do PSDB frente ao eleitorado, lembrando que nas últimas eleições o Alckmin teve um resultado esdrúxulo ali, muito próximo do Cabo Daciolo, né? Então isso vai mostrando como o PSDB, que chegou a ser, até a década passada, ou meados da década passada, o principal partido de centro-direita, hoje é mais um partido, né, com uma ideologia um tanto perdida em meio a tantas outras, né, de partidos do Centrão e outros tantos partidos que carregam um discurso religioso, né? Então, o PSDB perdeu muita força e, enfim, era o partido a ser batido até mais ou menos 2016, né? Hoje se transformou em mais um partido desorganizado. E é impressionante, né, essa trajetória do PSDB, que ocupou por 2 mandatos, né, do presidente Fernando Henrique Cardoso, ali o cargo mais alto do executivo, chegou a ter uma bancada de mais de 90 deputados ali na Câmara dos Deputados. Hoje é a 7ª, né, perde para partidos do Centrão, inclusive, e tem aí na verdade, uma trajetória que a gente vê que não parece nada ascendente, apesar de ter governos importantes, como o governo de São Paulo, há muito tempo, inclusive, o governo do Rio Grande do Sul mesmo. Mas como você destaca, Nicoli, na última eleição, Geraldo Alckmin teve um desempenho pífio, e pelas pesquisas a gente analisa também, né, inclusive em maio, quando saiu um Datafolha ali, eu fiz uma comparação com
com todas as anteriores que o PSDB tinha participado, e ali João Dória, que era tido como provável candidato, ele tinha a pior performance entre todos os candidatos do PSDB na história, inclusive antes ainda do PSDB chegar à presidência da República, ali em 1993. Né? Então é complicado, né, Nicoli, porque não se vê, por esse processo de prévia, pelo menos que a gente viu ontem, qualquer tipo de esperança, pelo menos para os tucanos, que ainda contam com uma simpatia quase explícita de alguns meios de comunicação. Né? Exatamente, né? E me parece que o PSDB precisa fazer uma autoavaliação, né? Primeiro com a renovação dos seus quadros, né? De lideranças políticas, né? Apesar da gente ter o Dória e o Leite hoje, não são figuras que atraem muito o eleitorado, né? A gente não pode esquecer que na última campanha eleitoral aqui para o estado de São Paulo, o Dória quase não foi eleito, né? Enfim, foi por uma margem muito pequena. A rejeição dele, inclusive aqui no estado, é muito grande. E no país, maior ainda. Então, o que o PSDB provavelmente terá que fazer para a próxima eleição, a seguir, né, se continuar esses resultados tão ruins, né, nas prévias, nas pesquisas eleitorais, a tendência é que o PSDB tenha que tomar uma decisão muito importante para a sua história. Ou aderir, como fez na última eleição, enfim, a extrema-direita, coisa que fez, inclusive, o Dória, quando apoiou o Bolsonaro. A gente não pode esquecer daquele slogan Bolso Dória. Mas hoje o PSDB terá que tomar, provavelmente, a decisão mais coerente, que é se aproximar da centro-esquerda, no caso o PT, principalmente no segundo turno, né? Se é que já não se aproxime num primeiro turno, né? Isso porque convém muito mais ao partido, né, pertencer a uma coligação maior para conseguir cargos, para conseguir ministérios, né, do que necessariamente ter uma campanha, digamos assim, outsider, né, independente, e que provavelmente será um fracasso, e a consequência disso será a perda, né, de hegemonia ou participação política do PSDB em qualquer que seja o governo, né? Então, me parece que é um momento de reformulação muito importante, e os partidos passam por isso, né, de momentos de retração, de crescimento. O problema é que o PSDB não soube lidar com esse processo de retração que fundamentalmente se originou com a eleição de 2018. E ao invés de criar uma unidade, né, e transmitir uma imagem para a população de que é um partido coeso e unificado, a imagem que ele passa é de que está lavando roupa suja em público, né, com muitas disputas entre o Eduardo Leite e o próprio Dória. Né? Então isso não é saudável para a imagem do partido. E é bem certo que a gente veja o PSDB talvez sequer participando das eleições, uma vez que é um processo muito caro para um partido e muitas vezes compensa pertencer a uma coligação maior do que necessariamente ter uma campanha independente, né? Então, me parece que o combustível do PSDB, em termos de aprovação no nosso país e diante do eleitorado, isso foi reduzido bastante desde a ascensão da extrema-direita, né, no caso do Bolsonaro. E no caso essa ascensão da extrema-direita, que contou com a participação do PSDB, né? A gente lembra que desde 2010, mas em especial nas eleições de 2014, Aécio Neves acenou bastante para esse público, né? Para esse segmento da população que é adepto a ideais conservadores e de extrema-direita também. E ontem a gente eram 3 candidatos, né? Ainda são, né? Porque as prévias não foram realizadas, 3 pré-candidatos. E 2 deles, como você lembrou, Nicoli, apoiaram o Bolsonaro, né? O Dória, inclusive, efusivamente, colocando camiseta, teve uma atuação muito discreta no primeiro turno, quase não apoiando Geraldo Alckmin, mas no segundo turno abraçou Bolsonaro com tudo. E ontem teve um episódio também que eu achei simbólico, Nicoli, que a deputada Mara Rocha, do Acre, disse que tinham tentado comprar o voto dela nas prévias, e ela declarou apoio a Bolsonaro. Então, de uma certa forma, esse endireitamento do PSDB acabou minando as próprias bases do partido, já que ele acabou perdendo espaço para essa direita ou extrema-direita mais autêntica, digamos assim? Pois é, a deputada Mara Rocha, ela está de saída do PSDB, né? A tendência é que ela se alie ao PL ou PSL, que são partidos que detêm um grande apoio ao Bolsonaro, né? Então a gente vê que é um partido totalmente rachado, o PSDB. Ele perdeu o status que tinha no passado, e a tendência é piorar agora com a provável candidatura do Sérgio Moro, né? O Moro, eu vejo como uma figura muito semelhante ao Bolsonaro, com a grande diferença de que Bolsonaro é explicitamente fascista, né? Enquanto o Sérgio Moro
em termos de preservação de direitos individuais, sobretudo, né, disfarça com um certo discurso mais apaziguador, o que não é verdade, né? A gente não pode esquecer que o processo feito contra o Lula foi um processo de uma violência jurídica talvez poucas vezes vistas nesse país, né? Com exceção, claro, do que acontece praticamente diariamente com a população negra e indígena, né? Que é deixada ao relento, né, pela justiça brasileira. Mas o fato é que a chegada do Sérgio Moro, né, tende a prejudicar ainda mais essa possibilidade do PSDB se apresentar como a chamada terceira via, né? E por sua vez, a extrema-direita, né, e muitos apoiadores de Bolsonaro em 2018 tendem a migrar o seu voto para o Sérgio Moro. Então, isso para o PT pode ser uma grande estratégia, né, e para o PSDB um péssimo negócio. Talvez o PSDB, né, caso se mantenha essa linha de pensamento mais conservadora, a tendência é que seja um partido aliado de Sérgio Moro, né? Se não no segundo turno, quem sabe ainda no primeiro. Mas talvez a crítica, né, que se faça a todos os esbandos democráticos que vieram desde o golpe contra Dilma, mas principalmente, né, com a ascensão de Bolsonaro ao poder e, querendo ou não, o apoio que Sérgio Moro deu quando assumiu o cargo de ministro da Justiça, tudo isso tende a dificultar bastante a própria condição do PSDB, né? Antes de partido protagonista, hoje o PSDB é um partido coadjuvante, né? Que, sinceramente, vai ter um bom tempo de TV, né, durante a campanha eleitoral, mas certamente esse tempo não vai se refletir na atração de votos, né? Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é a derrocada de uma falsa social-democracia, né? Mesmo porque o PSDB é o único partido que se auto-intitula social-democrático do mundo, mas que tem uma tendência nitidamente neoliberal, privatizadora, né? Então, de fato, o PSDB hoje colhe os frutos, né, de muitos equívocos políticos, né, sobretudo por ter abraçado no seu passado o centrão e o grande capital, e ter virado as costas, em boa medida, à população mais pobre, né? Apesar de que, né, houve um outro programa social, mas nada que se comparasse àquilo que o PT acabou fazendo nos anos dos seus mandatos, né? Então, estamos vendo o colapso de um partido, né? E o que aconteceu domingo, com toda a confusão das suas prévias, né, demonstra que o PSDB já não é mais o mesmo. É um partido que perdeu totalmente a capacidade de ser um protagonista em termos de conseguir angariar grandes nomes, né, à presidência da República. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Até logo. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.